Eu quero deixar uma reflexão antes de nós orarmos. Eu gostaria que você abrisse aí a tua Bíblia em Atos capítulo 3. Inclusive é o livro que nós estamos estudando, né? O livro dos Atos dos Apóstolos, que poderia ser chamado também Atos do Espírito Santo. Atos capítulo 3, versículo 19. Eu faço questão que você que trouxe a tua Bíblia encontre. Você que estiver sem Bíblia, vai aparecer aqui no telão. Mas você que já encontrou, vamos orar mais um pouquinho. Espírito Santo, nós não temos nenhuma dúvida da tua presença neste lugar. Nós não temos nenhuma dúvida. Nós agradecemos pela maneira como o Senhor já se manifestou, através do louvor, da adoração. Mas agora nós estamos aqui para ouvir a tua palavra, a tua voz, através das Escrituras. Senhor, fale conosco. Mais uma vez eu me apresento a ti humildemente, reconhecendo a minha insignificância, a minha pequenez ante tão nobre missão que é a de alimentar a tua igreja, a tua noiva. Mas tenha misericórdia, usa os meus lábios, não deixe eu atrapalhar o Senhor. E quanto a eles, ó Pai, a tua igreja, leve o coração, a mente dessas pessoas cativa a tua presença, os teus filhos que estão nos acompanhando em suas casas. Meu Senhor, só tu podes, Espírito Santo, levar a mente e o coração deles também, para que eles não venham distrair, para que eles não venham dispersar. E é assim que nós oramos e já te agradecemos em Cristo Jesus. Amém? Muito bem. O tema da palavra que eu quero estar compartilhando com vocês, acho que o pastor aqui, tempos de descanso e refrigério, tá? Quantos acreditam que Deus tem tempos de descanso e de refrigério aí para as nossas vidas? Amém? Eu quero falar um pouco sobre isso e eu quero usar esse versículo como base. Deus, Ele tem falado muito ao meu coração através desse versículo, e é um versículo que eu acredito que toda a igreja precisa ler, reler, meditar, porque às vezes a gente acha que nós não precisamos se arrepender, se converter, porque um dia nós já recebemos Jesus, mas na minha opinião há uma necessidade diária da gente se quebrantar, se arrepender e se converter um pouco mais. Então Atos 3,19 está escrito assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Aleluia. Irmãos, essas palavras, elas foram ditas pelo apóstolo Pedro em seu segundo sermão pregado no livro de Atos. E aqui há uma grande promessa, e a promessa é: não importa a situação que nós estejamos vivendo, não importa a situação do país, não importa a situação econômica, não importa a pandemia, há uma promessa: sempre haverá um lugar de descanso, um lugar de repouso na presença do Senhor, para aqueles que verdadeiramente se convertem e se arrependem. Porque, segundo o texto, esses tempos de refrigério não vêm pela economia do país, não vem por conta de uma pandemia, ou por conta, da gente vencer uma pandemia. A Bíblia diz que esses tempos de refrigério, ele vem pela presença do Senhor, e sempre quando há verdadeira conversão e verdadeiro arrependimento, a presença do Senhor se manifesta. Agora, irmãos, é claro que às vezes nós estamos vivendo em piedade, nós estamos vivendo em comunhão com Deus, e ainda assim nós passamos por adversidades. Isso acontece com nós, e pelo menos por dois motivos,
Primeiro, muitas vezes Deus Ele quer glorificar o nome dEle através das nossas vidas, vencendo dificuldades e adversidades. E também a palavra nos ensina que muitas vezes Deus permite situações adversas na vida de pessoas que vivem uma vida de piedade, de comunhão com Deus, para que essa pessoa seja lapidada, para que essa pessoa, esse filho venha a ser moldado, para que essa pessoa venha a ser um cristão melhor, como foi com José. Ele sempre foi um homem muito piedoso, José do Egito, foi um homem de Deus, mas ele venceu muitas tribulações. E a gente tem um texto que nós temos acompanhado já em alguns cultos, o cego de nascença aqui, de João 9. A Bíblia fala que quando os discípulos de Jesus viram esse camarada, falaram: Jesus, quem que pecou? Foi ele, foi os pais, para que ele nascesse assim? E Jesus respondeu: olha, ele não pecou, e nem os pais dele. Isso aconteceu para que se manifestem as obras de Deus. Então é verdade que muitas vezes a gente não está vivendo uma vida em pecado, nós não estamos tolerando o pecado, estamos buscando uma vida de piedade, de comunhão com Deus, e ainda assim, às vezes acontecem coisas adversas em nossas vidas, mas quando isso acontece, é para a glória de Deus. E tem uma coisa importante: quando acontece, isto não rouba a paz, o descanso que Deus nos prometeu. Agora, irmãos, Deus, veja bem, na verdade, antes de eu falar sobre o que eu ia falar, agora a verdade é que muitas vezes, os tempos de descanso, os tempos de repouso, os tempos de paz, ele acaba não vindo sobre as nossas vidas, porque definitivamente nós estamos vivendo com pecado tolerado em nossas vidas. Porque tem gente que fala: pastor, eu nunca consigo viver em paz, eu nunca vivo em descanso, é uma guerra, alguma coisa está errada. Porque se de um lado, aquele cego do capítulo 9 de João, ele não tinha cometido pecado, e Jesus falou que ele não tinha cometido, o que não significa dizer que ele era perfeito, mas Jesus estava dizendo: não, é um rapaz piedoso, isso aí aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse. Agora, em contrapartida, em João 5, a Bíblia fala de outro camarada que foi curado, e ele era um paralítico, e esse homem estava num tanque chamado Betesda, onde muitos paralíticos iam ali para ser curados. E Jesus, depois de ter curado esse homem, depois de algumas horas, Jesus encontrou esse homem e disse o seguinte, João 5, versículo 14. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olhe, você está curado, não volte a fazer o que, igreja? Desculpa, eu não ouvi. Não volte ao quê? Não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. Então você vê que, neste caso, a enfermidade desse homem, a paralisia desse homem, não foi para glorificar a Deus. Segundo as palavras de Jesus, ele estava vivendo fruto, consequência dos seus pecados. Porque Jesus o curou e disse: olha, você está curado, agora, olha só, não volte a pecar. O que significa dizer que talvez o que acarretou aquela tribulação, aquela angústia, aquela enfermidade, aquele tempo difícil na vida dele, e talvez isso se estendeu por muitos anos, foi o pecado que ele estava carregando sobre a vida dele. E Jesus olha e fala: filho, você está curado, não volte a pecar, para que algo pior, não lhe aconteça. Agora, irmãos, infelizmente, olha aqui para mim, por gentileza, isto acontece com muitas pessoas que acham que estão vivendo em piedade, em comunhão, mas infelizmente muitas vezes não estão. E aí ela acha que ela está vivendo um tempo de provação. Não, eu estou vivendo um tempo difícil porque Deus quer glorificar o nome dele na minha vida. Não, eu estou vivendo um tempo difícil, de angústia, de perturbação, mas é porque na verdade Deus quer me moldar. E muitas vezes não é. Muitas vezes a pessoa está vivendo o fruto dos seus pecados. E é bom nós entendermos, irmãos, que existe uma diferença entre passarmos por provação e entre muitas vezes vivermos consequência do pecado. Porque quando eu estou passando por uma provação, por mais severa que ela seja, irmãos, dois elementos não me faltam. Primeiro, a paz.
a paz. Talvez você que está aqui, um homem, uma mulher temente a Deus, já passou por uma severa provação, e mesmo você chorando por aquilo que estava acontecendo, você sentiu uma paz indizível no teu espírito. Eu já passei por muitas situações difíceis, mas algo que nunca me faltou: paz e o descanso em Deus. O amor está aqui falando assim, né? A gente sabe que a gente já passou. Por quê? Porque o Espírito não condena. A gente sabe que é um processo de Deus em nossas vidas. Deus está nos lapidando, Deus está nos moldando, mas a paz e a alegria, o descanso, o repouso pela presença de Deus continua. Agora olha a diferença, quando a pessoa, ela está vivendo como esse homem, talvez uma consequência de um pecado não confessado, um pecado tolerado, um pecado oculto. Ela passa pelo tempo de tribulação e de angústia. Primeiro, esse tempo nunca passa. Já viu aquela pessoa que sempre está no deserto? Deserto na vida dela não é um lugar de passagem, de Deus lapidar, de Deus tratar. Não, a pessoa vive no deserto, e consequentemente a pessoa vive oprimida, a pessoa vive perturbada, ela vive insegura, ela vive desacreditada. Uma hora ela fala: eu vou desistir, eu não vou vir. O que é isso? Com todo respeito, precisamos fazer uma avaliação, porque se isso está acontecendo com você, meu irmão, com todo respeito, isso não é provação. Talvez é consequência de algo que você precisa alinhar o teu coração com o coração para com Deus, porque Ele quer fazer coisas grandes na sua vida. Eu não vim aqui para trazer uma palavra para te condenar, para te colocar para baixo, muito pelo contrário. Eu vim aqui dizer que Deus tem um lugar de repouso, um lugar de paz, um lugar de descanso para você. Mas o arrependimento e a conversão, ela antecede essa vida. E eu quero meditar em um texto do Antigo Testamento, aonde a gente enxerga o povo de Deus vivendo esse tempo de opressão. Talvez para alguns era provação, mas não era. É que eles estavam vivendo em pecado, eles estavam vivendo longe de Deus, eles estavam tolerando o pecado em suas vidas, e por isso veio um tempo muito difícil sobre esse povo. E antes de nós lermos aqui o texto, irmãos, ultimamente o Espírito Santo tem nos levado a trovejar contra o pecado, porque eu acredito que Deus, Ele tem um tempo de avivamento para nós nesse lugar. E não existe avivamento sem quebrantamento, sem confissão. Então olha só, vamos acompanhar esse texto só para você entender, e você vai anotando aí, depois na tua casa você confere. Mas o texto fala sobre a reforma que o rei Asa, um rei piedoso que assumiu o reino de Judá, ele fez. E dentro dessa reforma, olha só o que está escrito em 2 Crônicas capítulo 15, versículo 3. E Israel, que era o povo de Deus na antiga aliança, esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus, e sem sacerdote que o ensinasse, e sem lei. Mas quando, olha só, na angústia, porque irmãos, quando Deus não está na nossa vida, vem o tempo da angústia. Quem traz o tempo do refrigério, o tempo do descanso, eu repito, é Deus. E porque Deus não estava com esse povo, versículo 4, mas eles estavam, olha, mas quando na sua angústia, o que eles fizeram? Eles voltaram para o Senhor Deus de Israel, o buscaram e o acharam, porque ainda hoje Deus é achado daqueles que o buscam. Olha o versículo 5, e naqueles tempos, se referindo aos tempos que o povo estava vivendo em pecado, e naqueles tempos não havia paz, nem para os que saíam, e nem para o que entrava. Mas havia o que, igreja? Muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras. Olha que interessante. Enquanto o povo de Deus estava vivendo longe dele, eles estavam vivendo angustiados, perturbados. A Bíblia diz que não havia paz. E talvez esse seja o retrato de muitos cristãos que estão dentro da igreja, estão dentro das igrejas, mas não estão na presença do verdadeiro Deus, e consequentemente vivem angustiados, vivem sem paz, vivem perturbados. Agora é interessante que a Bíblia fala que o rei Asa, ele assume o reino de Israel.
E diferente do pai dele, que era Abias, que fez um péssimo reinado, que fez o que era mal diante de Deus, a Bíblia fala que Asa, ele decide fazer diferente do que o seu pai fez. Vamos ler o texto, voltando, 2 Crônicas, capítulo 14, versículo 1 e versículo 2 diz assim: e Abias dormiu com seus pais. Abias era o pai de Asa, e o sepultaram na cidade de Davi. E Asa, seu filho, reinou em seu lugar. Nos seus dias esteve a terra em paz 10 anos. Mas por que houve paz? Vamos começar a ver aqui no versículo 2. Asa fez o que era bom e reto aos olhos do seu Deus. Isso é maravilhoso. O povo de Deus estava sem o Deus verdadeiro, sem o sacerdote, sem a lei, vivendo longe de Deus. Eles só tinham o que muitos têm, religiosidade, mas eles não tinham a presença de Deus. E por não ter a presença de Deus, eles não tinham refrigério, eles não tinham paz, eles não tinham descanso. Mas de repente se levanta um homem chamado Asa, e ele decide fazer diferente do que o pai dele fez. E olha aqui, irmãos, você sabe que tudo é uma questão de decisão. Tudo é uma questão de decisão. Você, eu, nós podemos estar dentro de uma igreja, mas se estivermos longe da presença de Deus, nós não vamos ter tempo de refrigério. E eu quero dizer para você que está aqui, eu quero dizer para você que nos acompanha aí por essa transmissão: o mundo pode estar num caos, o mundo pode estar oprimido, o mundo pode estar apreensivo por conta do coronavírus, mas para aqueles que continuam na presença de Deus, há sim um tempo de refrigério, de descanso, de paz. E Asa decidiu fazer diferente do que o pai dele fez. Pai dele, péssimo rei. É uma questão de decisão. Você pode falar: não, eu quero viver, me converter e me arrepender e viver o tempo de refrigério que Deus tem para a minha vida. E Asa, ele fez isso. E como rei, como liderança, como autoridade, ele também levou o povo a buscar esse Deus. Olha o versículo 3. Olha o que ele fez: porque tirou os altares dos deuses estranhos e os altos, e quebrou as imagens, e cortou os bosques. Gente, eu chamo isto de faxina espiritual. Foi o que Asa fez. A Bíblia fala que ele simplesmente tirou, arrancou os altares dos deuses estranhos, os altos, quebrou as imagens, cortou os bosques. Ou seja, vamos fazer uma faxina espiritual, vamos romper com a idolatria, vamos romper com a imoralidade, vamos romper com a hipocrisia, vamos romper com a corrupção. Uma decisão que muitas vezes nós também temos que tomar, mesmo estando dentro da igreja. Eu lembro muito bem que Tiago, ele escreve na tua primeira carta, no versículo 21, porque eu gosto de orar esse versículo quase todos os dias na minha vida. E nesse versículo, Tiago, ele fala sobre a necessidade da gente se despojar de toda imundícia, de toda sujeira e de todo vestígio do mal. Ver se não tem alguma coisa podre dentro do nosso coração. Talvez um vestígio de orgulho, de soberba, de moralidade, de prostituição. E eu gosto sempre, irmãos, sempre de fazer a mesma oração: Espírito Santo, venha passear de mãos dadas comigo pelos corredores do meu coração, pelos cômodos do meu coração. Vê se não tem nenhum quadro com imagem pura no meu coração. Senhor, vê se não tem um vestígio de sujeira, de imundícia. Porque eu não quero perder a presença do Senhor, porque é Ele que me traz refrigério, paz e descanso. E Asa fez isso, ele fez uma faxina espiritual. Versículo 4. E ele mandou, olha só, ele convocou, ele era rei. A gente fala que nada forçado dá certo. Então, principalmente com a liderança da igreja, a gente sempre trabalha de uma maneira muito tranquila, né? Mas a Bíblia fala que ele mandou, ele era rei. Ele mandou que Judá buscasse ao Senhor Deus de seus pais, e que observasse a lei e o mandamento. Ou seja, foi uma convocação. Gente, vamos se arrepender. Gente, vamos se converter ao Deus verdadeiro. Gente, até quando nós vamos viver assim, oprimidos pelos inimigos? Gente, até quando nós vamos viver perturbados? Vamos buscar ao verdadeiro Deus, vamos nos arrepender, vamos nos converter.
como rei, ele estava fazendo um ofício de profeta, de sacerdote, chamando o povo para a conversão e para o arrependimento. Agora, olha o versículo 5. Também ele tirou de todas as cidades de Judá os altos e as imagens, a idolatria, e sob ele o reino esteve o quê? Em paz. Olha o resultado começando a aparecer. Porque, irmão, talvez você ache que Deus, ele precisa encontrar você num estágio profundo de santidade para te abençoar. Talvez você ache que para você viver um tempo de paz e de descanso, você precisa ser perfeito. Você não pode pecar, porque se você pecou, acabou o descanso. Não é assim. Não que eu esteja fazendo apologia às boas intenções, mas quando Deus olha para um coração e sabe que esse coração está realmente se arrependendo, está lutando para servir a Ele, para agradar a Ele, é o suficiente. E aqui a Bíblia fala que, conforme Asa foi tirando de todas as cidades os altos, as imagens, a paz já começou a se manifestar no reino dele. E ele foi continuando a reforma. Pode continuar aí, pastor. Versículo 6. Olha só. Então ele edificou cidades fortificadas em Judá, porque a terra estava o que, igreja? Em paz. A terra já não estava mais em angústia, o povo já não estava mais em perturbação, a terra estava em paz. Olha só, e não havia guerra contra ele naqueles anos, porquanto o Senhor lhe dera o que, igreja? Repouso. O Senhor lhe dera repouso. Olha aqui, ainda hoje, é do mesmo jeitinho, conforme nós lemos em Atos 3,19, sempre quando há verdadeiro arrependimento e verdadeira conversão, há repouso, há paz, há descanso. E é muito lindo, a Bíblia fala que Asa foi fazendo a reforma, foi levando o povo a voltar a Deus, a adorar a Deus, e a Bíblia diz que a paz foi reinando novamente, as guerras já foram cessando. Quantas guerras que nós temos em nossas vidas, irmãos, que a gente acha que é provação, mas muitas vezes são consequências de erros, de pecados que são tolerados em nossas vidas. Você sabe que essa palavra era para mim ter trazido ela na terça retrasada, quando eu dei aquela mensagem sobre a gente examinar o nosso coração. Agora, eu vejo um povo que de uma vida perturbada, angustiada, sem paz, os inimigos triunfando, agora eles decidem voltar a Deus, e o Deus de graça e de misericórdia começa a se manifestar, trazendo repouso, trazendo paz, trazendo descanso. E eu quero dizer, é isso que Deus tem para você nesta noite, é isso que Deus tem para a tua família, é isso que Deus tem para a sua vida, meu irmão. Agora a decisão é nossa. Nós precisamos aprender o que é arrepender, o que é se converter. E o texto continua no versículo 7. Disse, pois, a Judá: edifiquemos essas cidades e cerquemo-las de muros e torres, portas e ferrolhos, enquanto a terra ainda é nossa. Pois buscamos ao Senhor nosso Deus, buscamo-lo, e deu-nos repouso de todos os lados. Edificaram, pois, e prosperaram. Tem gente que se mata atrás de prosperidade, de riqueza. É só você, é só eu, é só nós estudarmos as escrituras, irmãos. Quando a gente volta para Jesus, quando a gente se arrepende, quando a gente se converte verdadeiramente, temos um coração verdadeiramente convertido, tudo isso começa a vir sobre as nossas vidas. O repouso, olha só, a Bíblia fala que, olha, enquanto pois buscamos ao Senhor nosso Deus, buscamo-lo, olha só, e deu-nos repouso de todos os lados. Olha só, eles edificaram, eles o que? Prosperaram. Irmãos, ainda hoje é possível, e muito possível, vivermos essas mesmas bênçãos. Mas infelizmente, quantos estão dentro das igrejas, mas estão atribulados? E nós precisamos avaliar ou examinar os nossos corações e ver se não tem alguma coisa errada. Porque entenda algo, você que está aqui, meu irmão, nós estamos usando aqui um texto da antiga aliança, do Velho Testamento. A Bíblia fala que nós vivemos numa aliança superior, promessas superiores.
Se esse povo encontrou descanso com o coração velho, imagina nós com os novos corações que Jesus nos deu. Agora o que a gente precisa é voltar, é se arrepender, é converter. Deus não tem prazer em ver o teu povo humilhado. Talvez você está aqui com todo o respeito, tudo que você queria na sua vida é isso, pastor. Tudo que eu mais desejaria na minha vida é essa paz, na minha família, no meu casamento. Isso é para você, meu irmão. Talvez é uma questão da gente fazer realmente um autoexame nessa noite, porque o convite continua sendo para todos nós. Olha o que Jesus disse em Mateus 11, 28, 30. Vinde a mim. Vinde a mim quem, igreja? Todos. Para mim, esse todos faz toda a diferença, porque Jesus não está fazendo uma seleção de pessoas. Jesus não está dizendo, ó, vinde a mim só os santos, só os perfeitos, vinde a mim só os pastores, vinde a mim só os que são justos, não, Ele está dizendo, vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. A promessa, se a gente for a Deus, se voltar a Ele, se a gente se arrepender, se a gente se converter, a promessa, eu vou aliviar vocês, eu vou dar descanso, eu vou dar repouso, eu vou prosperar vocês. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Encontrarei o que, igreja? Encontrarei descanso para as vossas almas. Talvez você está aqui e esse fardo, esse jugo que você está levando é muito pesado para você. Jesus, Ele está aqui com uma proposta: deixa o seu jugo sobre mim, pega o meu. Olha só, tomai sobre vós o meu jugo e aprendi de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Vocês vão encontrar descanso para as vossas almas. Por quê? Olha o versículo 30. Porque o meu jugo é o quê? Suave. E o meu fardo é o quê, igreja? Jesus, Ele chama a mim, Ele chama você para uma proposta que não poderia ser diferente, uma proposta muito decente. Ele quer que nós deixemos os nossos jugos pesados sobre Ele, e Ele quer que em contrapartida a gente tome posse do jugo dele, que é suave, o fardo que é leve. Mas isso aí quando? Quando a gente se converter, quando a gente se arrepender, e quando a gente reconhecer que nós realmente precisamos dele. Com todo respeito, quando a gente parar de brincar de ser crente, brincar de ser cristão, quando a gente parar de flertar com o pecado, quando a gente mandar embora a frieza, a indiferença, a religiosidade, a idolatria, o tradicionalismo, e dizer: Jesus, eu reconheço, o Senhor é o caminho, o Senhor é a verdade, o Senhor é a vida. E para mim concluir, voltando lá no texto de Crônicas, na reforma de Asa. Então, só acompanhando aqui, para mim fechar, o povo que estava vivendo oprimido, perturbado, sem paz, sem repouso. Asa, ele é usado por Deus como um líder, como um grande rei, para levar o povo ao arrependimento, à conversão, um grande avivamento, paz, prosperidade, edificaram. Agora Deus manda um profeta para dar um recadinho importante para ele. Segundo Crônicas 15, versículo 1 e 2 diz assim: então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, o filho de Obed, um profeta, e saiu ao encontro de Asa e disse-lhe: ouve-me, Asa, e não só você, Asa, e todo o Judá e Benjamim, ou seja, todo o meu povo. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com Ele, e se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, o que vai acontecer? Vos deixará. E esta é uma realidade que a gente precisa aprender a levar a sério, porque os cristãos de hoje estão assim: vão a Jesus, se arrepende, ou pelo menos sente um remorso. Jesus apaga o pecado, limpa dos pecados, mas daqui a pouco continua no pecado. Jesus disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O escritor de Hebreus diz que Deus nunca ia nos desamparar, nunca ia nos deixar. Nunca quando? Nunca enquanto você continuar sendo fiel a Ele. Porque a Bíblia fala que para com os fiéis eu me mostro fiel, diz o Senhor. Para os puros eu me mostro puro.
mas para os desleais, para os impuros, eu me mostro sagaz. Porque olha só, o Senhor está convosco enquanto vós estáis com Ele. Se o buscardes, o achareis. Porém, se os deixar, Ele vai deixar você. Ele vai deixar a mim. Mas a palavra que Deus tem para nós nesta noite é: há tempos de descanso, há tempos de paz, há tempos de repouso, há tempos até mesmo de prosperidade para nós, mesmo vivendo nesse tempo, nesse mundo oprimido. Mas tudo isso a gente só encontra em Jesus. E eu quero que você se coloque em pé nesse momento. Pastor, dá para projetar aí Atos 3:19. Vamos orar. Vamos ler esse texto juntos, irmãos. Atos 3:19. Eu falo aqui, você repete do seu coração, porque eu acredito que só de você repetir, não por conta de uma repetição, uma mera repetição, mas o Espírito que você liberar, algo novo já vai começar a acontecer na tua vida nessa noite. Vamos lá então? Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério, de paz, de descanso, de prosperidade, de santidade, pela presença do Senhor. Aleluia. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos. Se você está aqui nesta noite e você veio em busca de cura, de milagres, eu quero dizer para você que você está no lugar certo, porque Jesus quer te curar, Jesus quer libertar, Jesus quer operar o milagre.